Antes de tudo, gostaria de pedir desculpas por qualquer tipo de barulho que pode ser escutado ao fundo deste vídeo, como crianças, cachorros, motos, carros, televisão, enfim, qualquer tipo de barulho. Não tenho o poder de controlar esses barulhos, infelizmente, mas vai ter que ser assim, tá? É isso. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elo. E hoje, no treinamento, a gente vai falar um pouco de como é redação na 2, quais serviços a gente está atuando, a gente atua, na verdade, né? E também falar sobre Brand Book, o que é, o que tem, como funciona. E de exemplo, a gente vai ver o da 2, que eu já aviso antes, que ele tá um pouco desatualizado, mas ainda assim ele serve como um bom exemplo pra gente ver na prática o que é um Brand Book. Então, é isso, gente. Vamos começar o treinamento. Bom, como é a redação na 2? Normalmente, quando chega contas em que redação vai atuar, o diretor, ele distribui os redatores disponíveis no momento, ou para quem possa se encaixar mais no tipo de conta, ou só distribui mesmo os redatores para cada tipo de conta. E os serviços em que nós, redatores, atuamos estão MVV, que é o Manual de Voz da Marca, campanhas, brand e rebranding, name, slogan, assinatura, plano de comunicação, copywriting, light copy e SEO. Eu não vou falar, já aviso aqui que eu não vou falar sobre cada um desses, porque eu imagino que além de vocês verem, nos treinamentos do ciclo específico, vocês também vão muito de aprender na prática sobre cada um, tá? Mas qualquer tipo de dúvida que vocês podem ter, que possam surgir de cada um desses tópicos, vocês podem perguntar pra gente, tá? Que a gente vai estar respondendo. É porque realmente, pra não ficar um treinamento muito longo, até porque o nosso foco mesmo vai ser o Brand Book, eu não vou passar sobre cada um deles detalhadamente. E também é muito assim, vocês vão ver, em algum momento vocês vão acabar vendo sobre cada um deles. Mas é isso, basicamente esses os serviços que nós, redatores, atuamos. Recapitulando, MVV, Manual de Voz da Marca, Copywriting, Light Copy e SEO. Eu falo SEO, S-E-O, enfim, tanto faz. Campanha, rebrand e branding, naming, slogan, assinatura, layout de site, eu acho que eu esqueci de falar isso, enfim. A gente faz layout, não faz, né? A gente trabalha com layout de site, a gente tinha até uma conta um tempo atrás de layout de site, enfim. E plano de comunicação. Esses são os serviços que nós, redatores, atuamos, é claro, além do que vocês já estão acostumados a ver nós, redatores, fazendo. Bom, indo para a parte que mais nos interessa nesse treinamento, que é o Brand Book. Brand Book ou Manual de Marca é um documento que contém todas as diretrizes para a utilização da identidade visual e textual de uma marca, bem como seus valores e cultura. Ele não é visto como um documento de regras rígidas que, assim, sabe? Não. Ele é mais visto como um guia de boas práticas, um guia que vai te auxiliar a usar a sua identidade de forma da forma correta, né? Da forma certa de fazer a utilização dela. Então, ele é realmente um guia, um auxiliar para te ajudar a se inserir É basicamente isso, um brand book. Como esse treinamento ele tá mais voltado para a área de redação, eu vou falar então o que tem de redação em um brand book, tá bom? Então, começando com o nome e significado da marca, obviamente, o discurso dela, o manifesto, a personalidade da marca, a marca não é, o dicionário que ela utiliza, né, as palavras que ela utiliza, o tom de voz e as linhas editoriais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um e vamos ver, usar de exemplo, algumas vezes, né, o Brand Book da 2, pra gente ver mais de forma prática essas partes. Sumi, gente.
Tô aqui no Brand Book da 2, porque enquanto eu vou explicando cada tópico que eu falei pra vocês inicialmente, eu vou mostrando também exemplos, né, de como que tá no Brand Book da 2. Lembrando que esse Brand Book tá bem desatualizado. Acabei de perceber isso porque não tá nem um pouco, tá bem desatualizado, até porque tem muitos erros gramaticais, até coisas que a gente não utiliza, deixou de usar e tal. Então, assim, mas de qualquer forma dá pra visualizar bem o que é um Brand Book. Um pouquinho, na verdade, né, do que é um Brand Book. Enfim, eu vou tentar, não sei se tem como deixar ali na descrição, mas qualquer coisa eu posso deixar nos comentários o link. Esse aqui é a cópia do Brand Book. Então, qualquer coisa eu posso deixar nos comentários, ou eu posso mandar pra vocês, mas de qualquer forma, eu acho que um momento ou outro vocês vão ter acesso ao Brand Book. Afinal, né, vocês estão se inserindo na 2, então vocês estão entrando na 2. Enfim, é isso, gente. Começando pelo nome e significado, eu não vou falar muito dele porque é meio óbvio, né? Você vai falar do nome e o significado do porquê do nome, né, e tal. Da marca, é bem óbvio mesmo. Enfim, é isso. Depois a gente tem o discurso da marca, que é basicamente onde a marca vai dizer sobre ela e sobre o mundo, né? Então ela vai mostrar a sua visão, seus valores, seu posicionamento. Basicamente isso. Ele tá muito ligado a planejamento, porque vai ter muitas coisas que o planejamento vai definir, que redação vai estar lá, né, tipo, do lado. Então, enfim, ele tá, tipo assim, bem ligado com o planejamento. Como acho que vocês já ouviram, redação anda muito em duplas com muitas pessoas, muitas áreas, e planejamento é uma delas, ainda mais quando se trata de discurso da marca, né? E no discurso da marca, ele normalmente vai ser respondido algumas perguntas, tipo, no que a marca acredita? Ela foi criada para resolver qual tipo de problema? Ou qual que é a visão dela do mundo, do contexto e tal, sabe? De que ela se insere. É tipo assim, ela vai estar lá para responder algumas perguntas, sabe? E vai ser bem introdutório também o discurso da marca. Ele vai ser bem introdutório para as pessoas entenderem sobre a marca. Ele é bem um fio condutor mesmo de toda a comunicação que vai guiar a marca em si, né? Então aqui a gente tem... Esse aqui é o sumário, né? Falando do público. Eu vou passar bem por cima, tá? Dessa parte aqui, porque não importa tanto assim. Até porque ele dá um pouco desatualizado e tal, mas eu posso disponibilizar pra vocês verem mais detalhadamente, né, melhor. Então aqui fala do público, mercado de referência, nossos diferenciais. Como vocês podem ver, tá bem desatualizado, até porque esse verde aqui nesse ano, ainda mais nesse ano que a gente nem usa mais, então assim, né, enfim. Credenciais, que as pessoas escolheriam nosso serviço. Também tá bem com coisa de AT. Nosso posicionamento, isso aqui é muito de planejamento, né? Que a gente é um laboratório de publicidade. Arquétipos, é muito legal, gente, escolher arquétipos, tipo assim, pra qualquer tipo de coisa. É muito legal. Tem muitos arquétipos pra ser escolhidos. O da 2 são criador e explorador. Então aqui fala um pouquinho de cada um, né? E é muito legal, gente. Eu já, no meu fantasminha, eu tava sozinha como redatora. E aí escolhi os arquétipos e tava, tipo assim, foi bem interessante, porque eu dei uma pesquisada bem legal em arquétipos. E, tipo, foi muito louco, porque você ficava pensando em tais marcas, você falava, nossa, esse arquétipo é muito ligado para essa marca, sabe? Tipo, enfim. Acho que vocês até tiveram treinamento de arquétipos. Ou não, não sei. Mas enfim, daqui arquétipos e tal. Expressão dos arquétipos, muito importante, muito, muito, muito importante você sempre explicar as coisas. Então, explicar no contexto da marca, no caso, que eu me refiro, né? Então, aqui a gente fala os arquétipos que foram escolhidos para representar a 2. E aqui a gente fala como que eles são na 2, sabe? Como que esses arquétipos estão expressados na nossa rotina,
na 2 mesmo, na empresa, né? Então, tá bem, assim, é bom você explicar mesmo, tá? É bem importante. Aí aqui um pouco da postura, né, que falam, enfim, passar meio por cima mesmo aqui. E é isso, gente. Isso daqui é basicamente o discurso da marca, como eu falei, vai falar sobre ela, né? Dar bem essa introdução do que ela é, do que a marca é. Em seguida, a gente tem o manifesto. O manifesto, ele é a declaração inspiracional do discurso da marca. Então, ele vai falar de forma bonita, de forma emocional, com mais poético, mais forte, sabe? Do discurso da marca, de tudo isso que a gente viu anteriormente, aqui nos exemplos do brand book, né? E ele é muito usado para engajar, não para vender diretamente, tá? Porque ele tá muito para falar. O brand book, ele é muito para falar da marca, sabe? Então, é claro que uma hora, tipo assim, ele tem um pezinho lá na venda e tal, né? Da venda da marca, mas ele é muito para engajar, na verdade. Né? Que ele tá muito pra alavancar a marca, se posso dizer assim. Ele vai mostrar muito do porquê que a marca existe, com qual o propósito dela, sabe? Do porquê que ela tá... Por que ela luta, por que ela tá aqui, sabe? Ele é bem emocional mesmo, assim, sabe? É isso, ele vem normalmente em tom emocional, ele é poético e forte. E é isso, como eu já falei, né, gente? Não vou me enrolar muito, não. Esse aqui é o manifesto da 2. Não sei se vamos atualizar isso, mas eu posso ler pra vocês. Nós somos a 2 aos 24, alucinada, colorida, repensada. Eu já podia parar por aí, porque empresas jovens não precisam dizer muito. Quem é jovem não fala, faz, age, cria. Achou rebelde, perdão. A gente prefere fora da gaiola. Ser jovem é muito pouco sobre idade e muito mais sobre vontade. Vontade de querer mudar o mundo, de criar soluções que ninguém encontra, de juntar uma galera para brincar de cientista. Até porque inovação e seriedade não misturam muito bem, mas do seu negócio e a gente, com certeza. É sobre ser um tubo de ensaio, um laboratório onde a gente experimenta, separa, mistura e recomeça. Errar não é o problema. Tem muito tempo para tentar de novo e você sabe disso, porque escolheu a gente. Escolheu arriscar no criativo, no novo. Não tem quem possa repetir isso com a 2. Ser jovem e não juvenil, ser júnior com qualidade sênior, ser empática, mas não perfeita. A 2 completou 24 esse ano, então tá bem atualizado, porque a gente vai completar 30, né? Enfim, a 2 completou 24 esse ano, mas continua caloura nas ideias, veteranas nas soluções. Nos serviços, perdão, gente. Se disserem que a gente só faz publicidade, é mentira. A gente faz diferente. Então, assim, vocês viram, né? Ele tá bem emocionalzinho e tal. Assim, realmente pra dar aquele impacto, sabe? Tipo, porque querendo ou não, nós redatores temos essa habilidade maravilhosa de brincar com as palavras e fazer muito do uso do emocional. Porque é muito disso, sabe? A gente usa muito do emocional pra vender, querendo ou não. E se você consegue usar do emocional de uma forma positiva, que vai chamar a atenção, que vai engajar, é tipo assim, cara, maravilhoso, sabe? Então, a gente vê, né, que aqui tá bem emocionalzinho e tal, tá meio desatualizado, mas a gente releva, sabe? Tipo, enfim, acho que deu pra ter uma noção do que é um manifesto, né? É isso. Agora, uma das partes que eu mais amo que é a personalidade da marca, a persona, a brand persona. Eu amo fazer brand persona, gente. Tipo assim, eu amo muito, porque brand persona é a personalidade da marca, né? Então é como a marca seria se ela fosse uma pessoa. E eu amo fazer isso porque eu gosto muito de pensar em como que a marca seria realmente se ela fosse uma pessoa. Quais os hobbies ela teria, como que ela se comunicaria com as pessoas, qual seria o trabalho dela, se ela teria tipo assim, se ela teria filhos, se ela seria uma pessoa assim, batalhadora, sabe? Eu amo criar histórias assim. E brand persona mexe muito com isso. A gente faz muito brand persona com planejamento também. Como eu falei, a gente trabalha muito no planejamento. E no Fantasminha eu
fiz junto com o Toé e com a Annelise, e foi muito legal. Foi a primeira brand persona que eu fiz na vida. Não, mentira. A segunda, porque a primeira foi o meu job de entrar na área de redação. E foi, assim, muito legal, porque eu já tinha mais conhecimento do que era brand persona e tal. E conversar com o Toé e com a Annelise, a gente tendo várias ideias de quem poderia ser a brand persona da marca. É tipo assim, gente, foi muito legal. Sério, de verdade. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer brand persona, experimenta. Tem gente que não gosta, mas eu amo muito. Enfim, voltando pro assunto, que eu me perdi um pouquinho. A brand persona, ele vai ser isso, né? De como que a marca seria se ela fosse uma pessoa. A persona seria... Enfim. Você vai definir como que ela se comporta e se expressa. No caso da 2, eu penso muito, na verdade, que essa brand persona tá bem desatualizada. Porque eu até conversei com o Toé que tava na hora da gente dar uma repaginada bem legal nessa brand persona, porque tem muitas coisas que já não fazem muito sentido, porque literalmente a brand persona, ela tá muito voltada ao que a marca é, né? Porque, novamente, ela é a persona da marca, ela vai falar sobre a marca, como se fosse uma pessoa. Então, é a marca de qualquer jeito. E eu não vejo mais a 2 muito nessa forma que ela tá aqui, que é a Cris, que foi criada há algum tempo atrás, né? Uns 6 anos atrás, mais ou menos. Enfim. Então, assim, né? Mas, vou ler pra vocês entenderem mais ou menos como que a gente coloca, de forma de um redator, né? Coloca a persona, gente. É isso, não tem muito o que falar. A Cris é quase uma tilelê da Asa Norte, uma jovem de 24 anos que gosta de experimentar tudo. Se tem bar, ela tá. Se tem rolê, ela tá. Também, e se Pera. Corta, por favor. Corta, por favor, Mirro. Vou ler de novo. A Cris é quase uma tilelê da Asa Norte, uma jovem de 24 anos que gosta de experimentar de tudo. Se tem bar, ela tá. Se tem rolê, ela tá também. E se tocar samba, reggae, rockzinho, rap, trap, pop, qualquer coisa, curte com o maior prazer. Porque, depois que entrou na UNB, entendeu que tudo é referência. Inclusive, utiliza várias delas na hora de pensar nas tatuagens que tem pelo corpo e nas artes que produz pro seu Instagram. Ela vai do Photoshop ao Word, da colagem à escrita e reúne tudo em uma conta com ideias pensadas para serem postadas de maneira estratégica, já que sabe que criatividade não é só emoção, é muito trabalho também. Com uma curiosidade absurda, cresceu no ambiente ideal para cultivá-la. Seus pais criaram uma mulher determinada e independente, e agora sobra para eles a sensação agridoce de tristeza e orgulho, porque em breve ela vai morar sozinha, buscando o sonho de uma carreira publicitária nas grandes agências. A linha da chegada, para ela, sempre esteve mais perto. Nem sempre é fácil enxergar a bolha de privilégio em que ela nasceu, mas a tentativa é o primeiro passo para a mudança, e transformação é o que mais admira na vida. Dedicando parte do seu tempo a causas sociais e bandeiras de que luta para que se tornem mais do que discursos, ela quer ver ação. Esse aqui é a persona da 2. Eu, como redatora e como uma pessoa da 2, né, tá na 2 há um tempinho, eu não vejo muito da 2 aqui. Não agora, tipo, tem algumas coisas, logicamente, da 2 aqui, mas eu sinto que a gente é muito mais do que isso, sabe? E eu acho que com a brand persona você consegue explorar muitas coisas, então você pode colocar muitos hobbies. Então, no caso, atualmente eu colocaria muitos hobbies, muitas coisas incomuns das pessoas que estão na 2, sabe? Muitas pessoas artísticas, no caso, tipo, artísticas, assim, artísticas, e vocês entenderam, gente, enfim, não vou entrar muito nisso, porque o vídeo já tá ficando meio longo, que eu já tô percebendo. Mas assim, eu sinto que dá pra dar uma atualizada bem legal nessa brand persona, mas eu acho que deu pra entender o que é a personalidade da marca, né?
que é aquilo que é a pessoa da marca. Você olha, você lê isso daqui, você vê a 2. Se você vê, então a gente tá no lugar certo, sabe? É basicamente isso. Bom, agora a gente tem a marca E e a marca não é. Começando com que basicamente os dois essa parte seria um guia de comportamento, sabe? Que vai deixar, ele serve para deixar claro o que combina com a marca, o que deve ser feito, o que deve ser dito e o que não deve ser dito também, enfim. Nesse caso eu vou mostrar o da 2, porque eu acho que fica bem mais fácil visualizando o que a 2 é, o que a 2 não é, pra entender de verdade o que é isso. Mas é basicamente isso, gente. Tipo, a marca é tal coisa, a marca não se expressa desse jeito, a marca se expressa dessa forma, enfim. Nesse caso, a 2 é jovem, criativa e versátil. Ela é jovem porque ela é feita de jovens. Somos sérios quando precisamos, descontraídos quando podemos e refletimos isso no modo de nos posicionar. Espere papos tranquilos e piadinhas de gosto duvidoso. A gente é criativo porque procuramos expressar nossa criatividade em todas as linguagens. Nas representações de slides, nas peças, nas conversas e piadas internas, até nas paredes da sede, que são coloridas e desenhadas. Toda forma de arte é bem-vinda por aqui e fazemos questão de mostrar isso. E a gente é versátil porque temos alta rotatividade de membros e clientes e por isso aprendemos a lidar com vários tipos de pessoas e nos comunicar de maneira única com cada uma. Nosso jeito de se expressar pode mudar ao longo dos anos, mas mantemos nossa essência. Isso aqui é o que a 2 é, entendeu? Então aqui a gente fala que a gente é jovem, a gente é criativa, a gente é versátil e a gente é isso. A gente também é independente porque somos horizontais e consequentemente independentes. Não temos um chefão para responder. Tocamos nossa vida como queremos. Somos empáticos porque tratamos nossos colaboradores sempre com respeito, com ouvido e mente abertos, e nos posicionamentos fortemente contra preconceitos. Aqui tá meio errado, né, gente? Enfim. E somos ousados também, porque não temos medo de falar com ninguém. É assim que conseguimos clientes e capacitações fodas. Nossa ousadia também se expressa no modo de falar e nos assuntos que falamos. E é isso, gente. A 2 é isso tudo. Tá passado. Babado, né? Pois é. Não tem muito o que falar, gente, perdão. É porque é muito visual mesmo, tipo, lendo pra vocês entenderem o que é e o que não é. Porque é muito óbvio também que nem o nome e o significado, sabe? E aqui a gente vê o que a 2 não é e como que ela não se expressa. Porque ela não se expressa de forma conservadora, intolerante e antiquada, de maneira refinada, elitista e segregadora, de maneira chique, inalcançável e excludente, de forma infantil, inocente e boba, de maneira discreta, tímida e quieta. E é isso que a 2 não é, entendeu? Aqui, a 2 é. A 2 é tudo isso. E ela se expressa dessa forma, entendeu? Ela se expressa com criatividade, se expressa com uma linguagem jovem, versátil, ousado. A gente é ousado, querendo ou não. Em algumas horas, em alguns momentos. Mas a gente não é isso aqui. A gente não é conservador, a gente não é elitista, a gente não é inalcançável. Nunca, sabe? Tipo, não tem isso. Então, é muito disso, de falar o que a marca é e o que a marca não é. Basicamente isso, gente. Não tem muita questão aqui, não. Chegando no final dos tópicos, a gente tem o dicionário da marca. O dicionário da marca, ele é um manual de palavras e expressões utilizadas pela marca, né? Então, ele vai definir as palavras que a marca usa, as palavras que ela evita, se ela faz uso de emojis ou não. Pode até falar quais tipos de emojis são. É bem parecido com o manual de... O MVV, né, gente? O MVV é bem parecido com o MVV. Vai falar também jeitos de falar de certos produtos com clientes e em determinadas situações. E ele garante muito consistência no vocabulário, né? Porque ele é um dicionário, então ele tá lá, tipo assim, olha, você tem que falar assim, tem que falar assim, tem que falar assim. Você não vai falar assim, não vai falar não, assim, sabe?
Ele é um pouquinho diferente do que a marca é e o que a marca não é, porque a marca é e a marca não é, ele tá falando muito do geral, sabe? O dicionário, ele é muito na parte verbal mesmo, que é a parte que a gente gosta. Então, aqui a gente entra no dicionário da 2, que a gente escolheu palavras diferentes de acordo com o assunto que vamos tratar e com a ideia que temos para aquela peça. Não somos uma empresa que vende produtos físicos, então não limitamos nossa comunicação apenas aos nossos serviços. Na verdade, muito pouco do que a gente fala para o público está relacionado ao que vendemos. A única certeza por aqui é que você, futuro redator, olha aí você, viu? Vai saber bem melhor quais as melhores palavras que podemos, do que nós podemos prever. Porque o mundo muda muito rápido. As pessoas nessa empresa entram e saem, mas uma coisa permanece a mesma: a gente. Por isso, as palavras que decidimos colocar aqui são as que sabemos que não vão mudar nunca. Então, aqui a gente tem o nosso vocabulário. 296, ninho. Para se referir a 296, a gente pode falar ninho. 2, potinho verde, laboratório, enfim. Para se referir a criativo, a gente pode falar fora da gaiola. Para falar maluco, alucinado. Case, projetão. Acho que a gente não fala projetão, gente. Enfim, cumprimento, e aí? A gente também não fala muito e aí, a gente fala oi, oiê. Enfim, tá muito atualizado, gente. Então é isso, gente, um dicionário. É basicamente isso, tá? Tipo, aí, quando você vai falar isso, você pode falar isso, porque é assim que a 2 fala. É assim que a marca fala. É o dicionário, gente. No tom de voz, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque eu imagino que vocês já tiveram um treinamento dele, né? Do que é um tom de voz da marca e tal. Mas basicamente o tom de voz da marca é como a marca fala, independente do canal que ela utiliza, né? Então ela envolve muito se ela se comunica de forma formal, informal, se ela é bem-humorada ou séria, se ela é mais técnica ou acessível, emocional ou objetiva. Enfim, fala muito do tom de voz que a marca utiliza para se comunicar. E é basicamente isso, né? Eu não vou adentrar tanto, porque eu imagino realmente que vocês já tenham tido esse treinamento. Aqui, então, é o tom de voz da 2, que nós usamos uma linguagem despojada e jovem, somos bem-humoradas, às vezes gostamos de piadas irônicas e ousadas, mas sempre com cuidado para não ser desnecessariamente agressivos. Cabem algumas palavras irreverentes no nosso vocabulário. Exemplo: foda, massa, maneira, do caralho, da porra, tá ligado, boto fé. Depende do contexto e da linha criativa. Não usamos xingamentos gratuitos. No geral, não usamos linguagem muito específica de um grupo. Por exemplo, linguagem LGBTQIAPN+, ou linguagem de gamer, ou linguagem de skatista, qualquer linguagem que só pessoas daquele grupo entendem, a não ser que a proposta ou linha criativa especifique isso. Adoramos explorar campos semânticos, inclusive da nossa cultura. Exemplos: ninho, passarinhos, treininhos, voar longe, debaixo da asa, sangue no olho. Usamos abreviações sem excesso, por exemplo, pra, tá, aí. E não usamos você, boto fé, PQ, TMB, que é também, né? E, enfim, evitamos usar termos em inglês sempre que possível, preferimos o português. Somos jovens, mas também sabemos falar sério. Esse aqui é o nosso tom, gente. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho de como que é o nosso tom de voz em cada canal, né? Então, a gente tem o tom de voz no Instagram, o tom de voz no Facebook, no LinkedIn, né? E é isso, na verdade. Então, enfim, tá? Eu não vou falar deles porque senão vai ficar muito longo. E esse vídeo tá muito longo. Perdão, Miho, você que está editando. Desculpa por isso. Então, assim, né, mas eu posso deixar disponível novamente pra vocês darem uma olhadinha. Mas é isso, gente. Tom de voz, acho que vocês já viram. Já estão até cansados de saber o que é. E é isso. E por fim, gente, a gente tem as linhas editoriais. Eu não vou falar muito de linhas editoriais, porque tem um treinamento saindo... De novo, que minha avó entrou no quarto. E por fim, gente, a gente tem linhas editoriais. Não vou falar muito de linhas editoriais, porque a gente tem um treinamento saindo do forno agora,
de planejamento e redação. Tá incrível. Então eu vou passar bem por cima mesmo, tipo assim, falar bem por cima o que são linhas editoriais, pra vocês terem uma ideia. Aqui também não tem como mostrar um exemplo, porque no Brand Book não tem, eu já dei uma olhada. Depois dessa parte aqui é muito mais parte visual, então não tem como eu mostrar pra vocês exemplos. Mas o treinamento tá saindo, se já não saiu, então vocês podem dar uma olhada lá, que vai estar bem mais explicado com certeza. Mas basicamente, linhas editoriais são os temas e conteúdos que a marca aborda. E funciona muito como um mapa de conteúdo para as redes sociais, para blogs, para campanhas, enfim, sabe? Que a marca utiliza. Eles organizam o que será publicado, tipo, conteúdos educacionais, conteúdos inspiracionais, institucionais, ou que vão falar mais do produto ou serviço da marca, ou vai mostrar muito mais dos bastidores. Enfim, basicamente isso, gente, linhas editoriais, tá? E aí no Brand Book vai estar explicando, né, os tipos de linhas editoriais que a marca utiliza. É que eu até imagino porque que a gente não tem, mas eu acho que quando fizermos a atualização do Brand Book, acho que já vai estar inserido os nossos tipos de linhas editoriais. Enfim, gente, é basicamente isso que se tem da parte de redação em um Brand Book. Aqui em seguida eu posso até mostrar pra vocês. Tá falando um pouquinho do slogan e tal. E o resto é muito mais parte da identidade visual da 2, então é muito da parte visual mesmo, que tá desatualizado também, porque esse ano aqui não fazendo mais a utilização. Então, é isso, gente. Este foi o Brand Book da 2 e as explicações dos tópicos. Gente, foi isso, o treinamento. E perdão se ficou meio mal explicado. Tive que dar uma improvisada nesse treinamento. Não era muito dessa forma que eu queria mostrar pra vocês um Brand Book ou falar da redação na 2, que deu até pra ver bastante, né, do como funciona a redação na 2, né, com esse exemplo de Brand Book. Eu peço perdão por isso, né, se ficou meio confuso algumas horas, ou até se eu me perdi, porque eu sei que me perdi algumas vezes, mas qualquer tipo de dúvida vocês podem me mandar mensagem, que eu vou estar à disposição pra responder. E é isso, gente, ele tá bem desatualizado mesmo, é até meio ruim mostrar pra vocês ele desatualizado dessa forma, porque tem realmente alguns erros, fui percebendo que tem muitos erros. E, enfim, gente, é isso. Tem muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, qualquer tipo de dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E é isso, gente. Beijo, até a próxima.